Paz do Senhor, queridos. É sempre um privilégio. Por favor, tira todo o meu retorno. É sempre um privilégio a gente estar na casa do Senhor. E é uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui na frente. Porque Deus fala primeiro com a gente. Primeiro quem leva as lambadas a gente, depois a gente passa adiante. Deus me deu uma palavra muito interessante, ministrou muito no meu coração. Mas antes eu queria saber se a Suelen está com a gente. Está. Suelen foi batizada ontem nas águas. E eu tenho seu certificado de batismo. Deus te abençoe. Isso seja um marco na tua vida. Momento Kodak. Deus te abençoe, linda. Nós temos mais alguns eventos sendo agendados. São alguns casamentos, alguns noivados, algumas renovações de votos, né? E isso é bom. Isso é bom. A Bíblia diz que o inferno não prevalece contra a igreja. Então, o que ele faz? Ele ataca famílias. E atacando a família, ele ataca a igreja. Mas isso é uma coisa que ele não consegue fazer, porque a igreja está sendo fortalecida. Amém? Nós ouvimos essa semana da morte trágica do Dr. Miles Monroe. E foi um baque, foi uma coisa muito chocante para aqueles que não ouviram as suas mensagens pouco tempo antes do seu falecimento, do seu acidente. Se você procurar no YouTube, uma das mensagens, inclusive, que tem a tradução para o espanhol, tem um intérprete consecutivo para o espanhol, fala que se um líder ele não prepara sucessores, ele faliu como líder. O líder, ele trabalha até perder o emprego. Porque outras pessoas tomam o emprego dele. Jesus, o ministério de Jesus, bombou depois que Jesus morreu. E todo líder prepara sucessores. Ele falou, se você como líder não está preparando discípulos, você não está mentorando pessoas que te sucedam depois que você passar para a eternidade, você faliu como líder. Isso é interessante. O pastor Mike Murdock também é um líder que fala sobre sabedoria. O ministério dele é inteiro baseado no livro de Provérbios. E estivemos inúmeras vezes com esses dois e aprendemos muitas coisas que eles não falam em púlpito, coisas que eles falam numa mesa de café, eles falam numa mesa de janta. São golden nuggets, são joias raras que a gente aprende. E eu tenho uma memória muito vívida para essas coisas. Deus fala as coisas e muitas vezes coisas pequenininhas, e eu guardo aquilo com todo o meu coração, e eu me lembro, nossa, por muito tempo. Juliana me perguntou agora há pouco se a reunião de homens vai ser na minha casa. Eu falei que eu não me lembro se eu vou ter alguma coisa na sexta-feira na minha casa. Mas quando ouço alguma coisa de Deus, essa coisa ela fica no coração da gente. E Miles Monroe não é diferente. É um homem que tinha sabedoria. A filha dele, ela faz a gestão de todo o movimento global do Ministério Miles Monroe. O filho dele é o CEO do ministério dele. O Miles Monroe estava pronto para morrer. E ele falou várias vezes, ele falou, eu estou preparado. A gente esteve com o Ron Kenoly na semana passada, quando estava o Fred Arraes. O Fred Arraes quis conhecer o Ron Kenoly, a gente fez uma reunião com a banda toda, e o pastor Rafael no Camilas, e foi o Ron Kenoly. E 3 semanas antes,
O Myles Munroe falou para o Ron Kenoly que sabia que o tempo dele aqui estava terminando e que ele estava deixando a casa dele em dia. Fala assim, deixando a casa em dia. Isso é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. É deixar a nossa casa em dia. A minha mulher, ela não decora passwords de absolutamente nada. Das coisas delas, das minhas, de ninguém. Então ela escreve. Volta e meia eu encontro papelzinho com password de todas as nossas coisas, desde conta bancária, Facebook, Yahoo, negócio todo. Porque ela fala assim, se você morrer, se eu não souber, e aí, o que vai acontecer? Porque teve gente que morreu aí e o Facebook continua ativo, porque ninguém sabe do password do cara. Então a gente tem que manter a casa em dia. Eu não sei se você ouviu o pastor Cláudio Duarte falando sobre a caixinha, o cérebro do homem é dividido em caixinhas, né? E tem a caixinha do nada, tem a caixinha do sexo, tem a caixinha das finanças, tem a caixinha da família, tem a caixinha das coisas todas. Deus colocou no cérebro do ser humano uma caixinha chamada sabedoria. Esse é um compartimento que nós temos na nossa vida, chamada sabedoria. E quem investe nessa caixinha não é o seu cônjuge. Por mais que a minha mulher seja perfeita, eu ia falar boa e agradável, mas quem investe na caixinha da sabedoria é Deus. E nós temos que estar sempre tapping nessa caixinha. Porque é Deus que enche a caixinha. Você pode esvaziá-la quantas vezes quiser. E nós precisamos de sabedoria para fazermos as nossas coisas diariamente. Aí eu comecei a pensar sobre sabedoria, né? Isso vem desde não da morte do Myles Munroe, mas já faz algum tempo. Sabedoria como uma pessoa. Sabedoria como a Bíblia trata como uma pessoa. Eu quero que você preste atenção, não sei se tem alguém ouvindo através do intérprete, mas eu não vou fazer o cara ficar doido através dos versículos todos que eu vou ler, eu não quero fazer mais devagar por causa dele. Eclesiastes 7,12 diz assim, porque a sabedoria serve de defesa. Preste atenção no que a sabedoria faz para a gente. Sabedoria sendo uma caixinha no nosso cérebro, que ela é cheia pelo Espírito Santo de Deus. Eclesiastes 7,12, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Então o dinheiro serve de defesa. Se você for pensar nisso, contra inúmeras coisas, o dinheiro é uma defesa. Se você adoece e você não tem o seguro, você pega o seu dinheiro e ele te defende contra a doença quando você vai no hospital. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Sabedoria é muito mais do que conhecimento, sabedoria é muito mais do que uma vida abundante, sabedoria é muito mais do que paz que passa todo entendimento. Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vou falar um bocado sobre sabedoria, antes de eu entrar no meu tópico. Pois Provérbios 2, de 10 a 17, diz assim, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, muitas vezes nós tomamos conhecimento de coisas que nós não gostamos. Mas é a sabedoria que nos faz tomar conhecimento das coisas, mesmo das coisas que nós não gostamos. Eu tenho uma plaquinha na minha mesa, What you don't know can kill you. O que você não conhece pode te matar. A sabedoria te dá conhecimento das coisas para que você possa, então, agir em prol ou da destruição daquela coisa, ou para o crescimento, ou para a nutrição
sobre aquele assunto que você tomou conhecimento, a sabedoria que vai te dar os meios. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, escuta, você chega no médico, explicar isso mais em detalhe. O médico fala assim, escuta, quem conhece o Alex Rodrigues? Aquele que perdeu os 2 pés. Ele teve uma aorta que se rompeu e ele acabou perdendo os 2 pés e depois as 2 pernas. O Alex foi o que primeiro fez o meu setup de som aqui. Eu me lembro que, inclusive, ele derrubou o meu contrabaixo, eu fiquei zangado com ele. O Alex, um amor de pessoa, um fotógrafo na cidade, há muitos anos, morava aqui há mais de 10 anos, 15 anos, e perdeu os 2 pés. Quando o médico falou para ele que ele iria perder os pés, aquilo deu alegria a ele? É lógico que não. Mas quando o médico falou, você vai poder ter uma prótese, você vai poder andar exatamente do jeito que você andava antes, aquilo deu sabedoria? Deu alegria a ele? Deu alegria. Então, quando o conhecimento que a sabedoria nos traz, sempre vem a alegria. Porque é melhor você saber das coisas. Existe um provérbio que fala, é melhor que você tenha os seus amigos perto de você, mas os seus inimigos mais perto. Para você saber o que está rolando. Para você estar aceso. Então a sabedoria nos traz conhecimento de coisas que não são agradáveis, mas por nós sabermos, nós nos alegramos. Novamente, pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará. Quando a gente fala o dente do siso, fala o dente do juízo. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Queridos, sabedoria é assim, the bomb. Se você tem sabedoria, você está inteiro. Te conservará para quê? Isso é a continuação de Provérbios 2, 10 a 17. Te conservará para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Isso quer dizer que isso não é bom para você. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, daqueles que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aliança. A sabedoria faz com que a gente se alerte contra as coisas que querem destruir a nossa aliança com Deus. Isso é muito importante, muito importante. Provérbios 5:1 diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido. Sabedoria, inteligência de Deus. Eu quero a minha caixinha cheia disso. Eu troco qualquer caixinha por uma caixinha dessa. Provérbios 1, de 20 a 23. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas das portas e nas cidades ela profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Esse simples aqui é tolo, amareis a tolice. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. São aqueles zombadores, aqueles que zombam do Evangelho de Cristo. E vós, insensatos, loucos, odiareis o conhecimento. Quem odeia o conhecimento é um louco. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Na sabedoria há submissão e quebrantamento. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal.
Outra coisa que a sabedoria faz, ela nos livra do medo. O amor dissipa todo o medo. Então, sabedoria e amor estão juntos. Deus nos ama tanto que, na sua infinita sabedoria, desde antes da fundação do mundo, Deus nos criou. E já preparou um plano para nosso resgate, para nossa salvação. E nessa segurança, nessa sabedoria, a gente vai estar livre do temor. Mais um texto. Daniel 3, 28. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Todos nós temos uma escolha. Só que esse tema, escolha, é um tema muito batido. Então eu não chamei de escolha. Eu pensei em falar assim, preferência. Não, preferência tem um outro sentido. Pensei em chamar de choices, um monte de coisa. Mas eu prefiro chamar a minha palavra de sabedoria. Sabedoria. Aqueles três, eles preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. E Nabucodonosor passa um decreto. A sua decisão, ela vai afetar a sua vida e a vida de seus amigos, a vida dos seus familiares e a vida dos seus inimigos. Presta atenção. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Às vezes você olha para o lado, mesmo na igreja, você fala assim, poxa, mas Deus, isso é duro. Isso é meio complicado às vezes. Porque às vezes você frequenta a mesma igreja, aí por alguma obra maligna você recebe uma notícia que fulano fez isso, que ciclano fez aquilo, que alguém fez alguma coisa que você condena. A gente condena os outros pela nossa percepção. A gente julga os outros pela nossa percepção. Mas a gente julga a nós mesmos pelas nossas ações. Então a percepção que eu tenho da minha esposa, a percepção que eu tenho do Júlio, vai fazer com que eu forme uma imagem sobre eles. Vai fazer com que eu os julgue, muitas vezes condene e execute. Quando a nossa sabedoria faz com que você fale assim, não, pera um pouquinho. O que é que Deus tem nisso? Fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Novamente, não é ouvir a palavra de Deus. Se fosse isso, você ligava a Bíblia tocando lá, ia dormir e acordava com fé. Não. Tudo que você ouve pessoas falarem, ela tem que passar pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O médico falou que você tem câncer. Escuta, eu quero saber o que é que Deus tem a falar. Eu quero saber o que Deus tem nisso. Quero saber o que é que isso vai fazer para a minha vida. Eu quero saber qual vai ser o efeito na minha família. Na oração dos homens aqui, o Marquinhos falou que morreu o irmão de André, no Brasil. Não conheço André. Mas oramos pela família dele. Qual é a nossa oração? Senhor, que isso seja uma ferramenta tua, para que na tua sabedoria o Senhor faça alguma coisa naquela família. Deixa eu tirar isso do meu sistema. Sobre morte, a Bíblia diz assim que Deus se alegra na morte dos seus santos. Amém? O nosso período aqui nessa terra, queridos, é de 70 anos, segundo a Bíblia, que passa disso é enfado e canseira. 70 anos. Okay? Então, perante a eternidade, você comparando isso com a eternidade, o que são 70 anos comparados com a eternidade? Não é nada.
Então, para Deus não faz diferença se você fica aqui na Terra 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Billy Graham está com 96 anos, acabou de fazer aniversário. Não faz diferença para Deus, porque Ele vai passar toda a eternidade com você. Então é por isso que Ele fala que para Ele é agradável a morte dos seus santos, porque não é assim uma morte, é uma passagem para estar começando a cumprir a razão pela qual, para começo de história, nós somos criados. Porque Deus já nos criou, a gente já existe desde antes da fundação do mundo. Então é aquilo que a gente já ouviu inúmeras vezes, Deus começa as coisas pelo final, Ele nos criou para um propósito. Então, por causa do propósito que Ele nos criou, Ele volta e nos forma aqui. Porque nós somos criados lá. Deus não criou o homem do pó da terra. O pó da terra já estava criado, Ele forma o homem do pó da terra. Então nós temos um futuro eterno com Deus. Isso é uma coisa fantástica. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Então a gente viu aqui que a gente tem que preferir a sabedoria. Nós temos que preferir fazer com que Deus encha essa nossa caixinha para que a gente possa usar. E agora que a gente possa amar uns aos outros. É a nossa cruz. É o lance horizontal e é o lance vertical. Aí Deus começou a torcer a minha orelha aqui. Né? A gente fala tanto sobre escolhas. A gente fala tanto sobre consequências negativas de escolhas que nós fazemos. Presta atenção numa coisa. Deus falou comigo isso antes. Okay? Ainda bem que eu e a minha mulher viemos em carros separados hoje, porque senão ia dar um problema aqui. Mas a gente fala em coisas... Sempre que a gente fala em escolhas, a gente sempre menciona escolhas erradas, certo? Eu não escolhi me especificar, me especializar em nenhum instrumento. Me arrependo amargamente. Tem alguma coisa que eu possa fazer sobre isso hoje? Não tem. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar a minha casa nesse sentido. Esse tipo de coisa que eu quero falar com você. Pessoas têm vida mundana. Vivem como se fosse o último dia da sua vida. Aí começa a fazer besteiras. Consequência de uma vida leviana, vem uma gravidez indesejada. Muitas vezes vem um aborto. Nesse aborto aí vem problema com próxima gravidez. Aí depois vem um trauma. Aí depois vem um sentimento de culpa por causa de uma escolha negativa, de uma escolha errada. Más companhias levam ao uso de drogas, negócios ilícitos, prisão, no caso de alguns, deportação, no caso de alguns, morte. Más companhias levam à participação de gangues que são disfarçadas, muitas vezes prisão e morte. Eu conheço, gente, eu trabalho com os tribunais daqui há 15 anos. Vocês não fazem ideia de quantos brasileiros eu tenho visto irem para a prisão federal, jurando por tudo que é sagrado, que eles não sabiam que eles estavam envolvidos com algo ilegal. Vocês não fazem ideia. Muitas vezes eu chego nas prisões, o camarada chega para falar comigo, ele chega com Bíblia, se desidratando em lágrimas. Eu não sabia. Más companhias corrompem os bons costumes. Sabe o que vai fazer você não ter más companhias? A tal da sabedoria. Senhor Deus, coloca a pessoa certa no meu caminho. Me revela quais são os amigos que eu não devo ter. Me dá estratégias para eu quebrar a amizade com pessoas que eu não preciso ter. Tira da minha vida mulheres como aquelas de Provérbios. Faz com que eu tenha uma visão sobrenatural, que eu veja os demônios que estão em volta daquela pessoa. Me dá sabedoria para ver qual vai ser o futuro daquela pessoa.
me dá sabedoria. Filhos desobedientes, não vou olhar para o lado, sugiro que nenhum filho olhe. Mike Murdock, ele fala que você nunca vai encontrar num presídio uma pessoa que decidiu ser obediente a pai e mãe. Pense nisso. Você nunca vai encontrar num presídio um filho ou uma filha que decidiram ser obedientes a pai e mãe. Presidiários, a Bíblia diz em Provérbios 6, honra teu pai e tua mãe no Senhor, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós temos exemplos no Rio de Janeiro, no dia que o indivíduo fez 18 anos, ele estava saindo para se drogar, filho de pastor, e o pai dele orou, Senhor, se for com meu filho para o inferno, leva ele. Chegou o telefonema, ele tinha acabado de morrer. Bateu o carro e morreu. Honra pai e mãe para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa. Desonestidade no trabalhar. Quando você é crente, você começa a ser desonesto no seu trabalho, você causa escândalo. A Bíblia diz assim, escândalos virão, mas ai daquele através do qual vier o escândalo. A Bíblia fala assim, aquele que escandalizar um dos meus filhinhos, seria melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se atirasse no fundo do mar. Você sabe o que sabedoria causaria numa pessoa, numa situação dessa? Pelo amor dos meus filhinhos, eu quero distância disso. Eu não quero más companhias, eu não quero nada disso que a Bíblia está falando. E está tudo na Bíblia. Desonestidade no trabalho traz falência. Sonegação de impostos. Meu Deus. Traz prisão. Aqui nesse país traz prisão. Desonestidade no trabalho. Com atrasos, com mentiras. Causa desemprego. Porque a pessoa é mandada embora. A Bíblia diz assim, bem-aventurados sois, quando mentirem, disserem todo mal contra vós. Quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Ah, estou sendo perseguido no emprego. Por quê? Está todo mundo mentindo sobre mim. Você chega na hora? Ah, só 5 atrasado. Mas tem alguém que bate meu ponto. Somos crentes, amigos. Crentes. Quando vem desemprego, o que vem? Necessidade. Escuta, estou atrasado no meu aluguel. Aí você vê que a pessoa some e não tem dinheiro para gasolina. Quando você vê alguns lances desses acontecendo, o problema não é somente financeiro, o problema é espiritual. Espiritual, porque quando a nossa vida natural e a nossa vida espiritual, elas correm paralelas. Quando você pisa na bola, no mundo espiritual, você sente no mundo natural. Tá? Quando você desobedece a Deus em alguma coisa que Ele te manda fazer, você paga a consequência aqui. E quando você mete o pé na jaca aqui embaixo, pensando que Deus não está vendo, tua vida espiritual vira um teto de bronze. Aí, ó. Sabedoria. Deus falou isso tudo comigo, viu? E Ele usou um exemplo de cada um desses comigo. Dirigi como um alucinado. Eu ouvi um sticker outro dia. Não dirija mais rápido que meus anjos podem voar. Existe arrependimento e existe remorso. Quando você passa no sinal fechado, ou faz um U-turn proibido, e a polícia te para, você fica arrependido. Não. Você tem remorso. Porque se a polícia não tivesse pego, você falava assim, escapei. Deus me escondeu. Quando você sai atrasado para ir para o trabalho, por quê? Porque você preferiu acabar de ver o raio da novela. Opa, novela? Falei novela aqui? Aqui ninguém vê novela, né? Assim é não e assim é assim. Alguém vê novela aqui?
Tem gente olhando para mim assim, ó, straight. Tem olhar para os lados. Aí você sai atrasado. Aí você chega atrasado. Aí você fala, foi o trânsito. Ou então você, pé na tábua, e a polícia para você. Onde é que você está indo? Cara, com uma emergência no meu trabalho, minha mãe está doente. Aí o cara sabe. Aí ele te faz ficar 1h30 parado ali no meio. Aí te ferra geral. Aí a mentira aumenta. Fale sempre a verdade, porque você nunca vai precisar ter boa memória para se lembrar do que você falou. Porque a verdade é verdade. Um exemplo besta, eu não me lembro o que foi, mas foi exatamente nessa linha. Me perguntaram se eu gosto de angu. Aí, eu detesto angu. Nunca gostei, e eu acho que eu nunca vou gostar. Aí me perguntaram, você gosta? Me deram angu, né? Não, mas você falou que gostava. Eu falei, eu devia ter tomado alguma coisa, eu devia estar dopado, porque eu nunca gostei. Por que eu iria falar? Tenho certeza que eu não falei. Era a única coisa que você queria fazer para mim. Você não queria fazer uma picanha, não queria fazer... Você queria fazer um negócio de tapioca. Eu também não gosto de tapioca. Né? Eu gosto de estrogonofe, gosto de picanha, gosto de peito de frango, não gosto de comida com osso. Se tiver osso no meu prato, eu paro de comer. Mas eu jamais diria que eu gosto de uma coisa que eu não gosto. Então, se a pessoa falar assim, você falou que gosta, jamais eu faria um troço desse. Jamais eu faria um troço desse. Então, você dirigir como alucinado, você pode ter uma colisão, pode ter uma deficiência física, causar a morte de outros, a sua morte. O problema é quando você não causa nem a sua morte, nem a de outros. Ficam os dois paralisados numa maca, numa cadeira de rodas. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque você foi um burro de não ter usado daquilo que Deus colocou na sua cabeça para dizer, dirige com cuidado, cheque os freios do seu carro, cheque os pneus do seu carro, veja por onde você está andando, preste atenção em todos os lados. Violência doméstica. Queridos, no Brasil, violência doméstica, battery, é quando o cara vai, dá um socão na mulher. Ou no homem, que aqui já teve também. Tive que tirar a mulher da cadeia aqui porque bateu no marido. Se você encostar a mão em alguém que não queira que você encoste a mão nela, 911, battery, cadeia. Cadeia é felony. Isso não é um delito menor, você vai preso. E a polícia tem que levar um dos dois preso, porque quando a polícia sair, um mata o outro, a família do que morreu processa a polícia, a cidade, o estado, o condado, processa todo mundo. Violência doméstica causa ferimentos, causa divórcio. Na hora do divórcio, o que causa? Causa uma família onde só tem só o pai ou só a mãe cuidando do filho. Já está 75% das crianças que crescem no lar de uma, só com o pai ou só com a mãe, tem altas possibilidades de se tornar alguém que faça coisas erradas. Abuso emocional, traumas e sequelas, solidão, isolamento de pais para com os filhos e de filhos para com os pais. Muitas vezes os pais são indiferentes com os filhos, porque sofreram tanto com a indiferença deles que de repente falam assim, não, agora eu vou ser indiferente, porque a indiferença machuca. E às vezes é o oposto. Mentira. A mentira da habilitação demoníaca e autorização para Satanás entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua mente. Use sabedoria. Quando você vê que o negócio está chegando perto, você fala, Senhor, eu quero consertar minha casa, eu quero... Para isso na minha vida, me diz como. Falta de perdão causa problemas espirituais, muitas vezes problemas físicos, psicossomáticos, que você absorve no seu corpo aquilo que vai na tua cabeça. Estava falando com um médico nesse congresso que eu acabei de fazer, 75% dos cânceres
são psicossomáticos. O cara tinha tanto medo de ter câncer que ele ficou com câncer. Se ele simplesmente usasse de sabedoria e falasse assim, não, meu corpo é o templo do Espírito Santo. Se aquele negócio está me perturbando tanto que vai me dar uma úlcera, eu vou parar por aqui, vou falar, Senhor, me poupa, me segura. Escolhas. Falta de exercício físico, lá vou eu levar pancada. Causa problemas físicos, pode causar uma debilidade e pode causar uma vida curta. Porque causa uma vida curta. Falta de uma alimentação sadia causa obesidade, causa excesso de colesterol, mal-estar, vida curta. Quem é que sofre com a vida curta de um ente querido? A família toda. Aqui, na igreja, a minha família sentiria a minha falta, eu tenho certeza disso. Eu não sei se mais ninguém teria. Eu quero ver. Eu vou deixar uma gravaçãozinha, para depois eu ver. E eu sempre falo, sabe o que eu quero ouvir no dia do meu enterro, Eduardo? Ele está se mexendo. Aí metade desmaia, né? Escuta, olha só, a falta de sabedoria faz com que você tenha falta de planejamento financeiro. Aí você vai ter problemas financeiros. Aí essa falta de planejamento, no âmbito financeiro, vai fazer com que, quando você for dar o seu dízimo, você vai estar fora de esquema, porque você pagou tudo que você tinha que pagar, aí você fala assim, agora não tenho dinheiro para dar o dízimo. Aí você está em rebelião contra Deus, em desobediência. E a Bíblia diz que é melhor você obedecer do que sacrificar. Aí já ferra todo com o negócio aqui. E quando entra o problema financeiro, é só você que sofre? A família toda. É a família toda. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas se a família está com problema financeiro... Eu ouvi uma família uma vez que estava fora da casinha, vamos dizer assim, dentro da igreja. Mas fora da casinha, ângulo, gênero e grau. E a gente tentando falar assim, escuta, tem isso que vocês têm que consertar, tem isso que tem que consertar, tem aquilo que tem que consertar. Aí eles foram numa outra igreja, aí essa outra igreja ofereceu comida semanalmente para eles. Uma cesta básica para eles, semanalmente. Aí vieram falar comigo. Lá, eu não tenho alimento espiritual, mas não falta comida na minha mesa. Isso é uma troca, queridos. Até hoje, isso tem uns 14 anos. Até hoje, esse cara dirige... Sabe aqueles carrinhos iugoslavos que fizeram, acho que, 30 unidades e os que têm ainda estão caindo aos pedaços? Até hoje ele dirige um deles, um Yugo, né? Um troço assim. Até hoje o cara dirige um negócio desse. Nunca subiu um passo na vida. As coisas que você faz no mundo espiritual têm reflexo no mundo natural. E vice-versa. Falta de disposição para procurar emprego. Tem gente que fala assim, não, hoje aqui não tem ninguém assim, né? Tem gente que fala assim, estou com dificuldade de arrumar um emprego. Foi procurar? Não. Está esperando o quê? Que alguém vai abater na sua porta, oferecendo emprego? Nós temos gente, pessoas, que ligam pedindo dinheiro para pagar aluguel porque não sai para procurar emprego. E quando e se você faz uma coisa dessa, se Deus está lidando com aquela pessoa, falando, você não pode ser assim. A Bíblia diz, preguiçoso vai ter com a formiga. Então se Deus está a fim de dar um tapão no traseiro de uma pessoa dessa, e você entra na frente e dá o dinheiro, quem leva o tapa é você. Aí a sua conta financeira que vai ser perturbada, que vai ser ferida. 3 pontos. Reconhece que qualquer desses itens em sua vida é pecado. Se arrependa disso. Salmo 51, de 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não foram meus pais, não foram meus amigos, fui eu que escolhi. Não culpe os outros se você passa por problemas. Vai checar sua caixinha da sabedoria. Vê como é que está. Ela está vazia? Ela está vazia porque você não está pedindo que Deus te dê sabedoria. E a Bíblia diz que alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada. Queridos, se você tiver a sabedoria do céu, você não precisa de mais nada. Porque a sabedoria do céu vai te dizer que Jesus é a resposta para todos os problemas. Jesus é o dono do ouro e da prata. Jesus é Jeová Jireh. Jesus é aquele que cura e aquele que restaura. Pela palavra dele todas as coisas foram criadas e até hoje todas se mantêm criadas. É tipo assim, se Jesus falasse assim, olha, não quero ter criado nada, não teria nem o próximo acorde. Tudo. Teria um vácuo. Mas nós estamos aqui porque Deus tem dado sabedoria para nós. Nós temos usado assim um tiquinho pequenininho de sabedoria. Esse tiquinho de sabedoria é porque você está aqui hoje. Às vezes tem pastores que eles vêm e metem o chicote naqueles que estão aqui por causa daqueles que não estão. Eu fico olhando assim, eu falo, mas esse não tem que estar apanhando. Eles estão aqui. Eles vieram buscar alimento. Eles vieram buscar sabedoria. São aqueles que muitas vezes vêm pela internet, aqueles que muitas vezes vêm por vídeo, aqueles que muitas vezes em culto de ceia não aparecem. Esses precisam levar pancada. E às vezes eu fico chateado. Às vezes eu chego para o pastor e falo assim, lindão, esses aí estão... Esses são os fiéis. Esses são os fiéis. E esses não são os que tem que apanhar. Ponto número 2. Reconhece que você é incapaz de resolver suas paradas sozinho. Você não é capaz. A caixinha da sabedoria, quem enche é Deus. Ela enche de paciência. Ela enche de perseverança. Ela enche de conforto. Ela enche de amor. Ela enche de paz. Ela enche de temperança. Ah, meu cônjuge me deu um abuso verbal, que eu fui de um lado para o outro. Escuta. A caixinha, a palavra branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Sou perfeito nisso? Quase, né? Ninguém é perfeito nisso. Mas se a gente tiver essa caixinha sempre, sabe? Half full, at least. A gente não vai estar falando besteira, a gente não vai estar agredindo, a gente não vai estar fechando os outros. Ah, não sei se vocês sabem, né, dessa história do cara que estava no metrô, ele tinha 3 filhos e os filhos estavam subindo pelo negócio e descendo e pulando e fazendo mau barulho dentro do carro e o cara só sentado assim, com o olho estatizado numa janela. E aquele carro do metrô ficou todo mundo muito irritado com o cara. E eles não aguentavam mais aquilo, aí no final chegou um cara para ele e falou assim, escuta, você não está vendo que os seus filhos são totalmente endiabrados, eles são totalmente irresponsáveis, desobedientes e uma lista de nomes. Aí ele falou assim, desculpa, é que a gente acabou de sair do médico e eles acabaram de ficar sabendo que a mãe deles tem 3 meses de vida, porque ela tem câncer. E eles não estão sabendo como lidar com isso. E nem eu. Sabedoria faz você ter uns pensamentos desses e ter paciência.
Reconhece que você é incapaz de resolver suas paradas sozinho e confessa. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Terceiro ponto, isso aqui que deu origem a tudo isso. Deixa Deus ser Deus na sua vida e busca sabedoria antes de fazer bobagem. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. E você se contrita, você tem Deus e Deus não vai resistir a você. Vou pular essa página aqui. Hoje eu fiz uma limpeza na minha garagem. E a mulher sempre fala que toda vez que eu faço limpeza na garagem eu fico nervoso. Mas é uma garagem onde se você entrar é perigoso você cair e morrer. Eu não... É perigoso, é um perigo. Tem armadilhas ali por tudo quanto é lado. Tem árvore de Natal em pé do ano passado. Hoje eu juntei... Você não foi na garagem depois que eu arrumei, foi? Deve ter uns 15 sacos de roupa que levaram para minha casa para doar para a garagem sale. Mas ninguém quis. Eles queriam mandar, que nem eu falei para o Patrick, roupa de flanela para o Haiti. O Haiti é que nem uma Amazônia. Ninguém vai querer roupa de flanela no Haiti, mas estão na minha garagem. Tem cama, tem fogão, tem bicicleta, tem armário, tem uma motocicleta também, tem trampolim, tem... Até ontem tinha um lavadora de prato, tem armários de bolsas, 3. Eu falei para ela, a gente pode abrir uma loja. Se a gente fosse para o flea market, abrisse uma loja, eu ficava rico. Eu acho que nas 2 horas vendia tudo. Queridos, vocês não fazem ideia do que tem na minha garagem. E eu tinha que tirar a bateria da minha moto para botar para carregar. Mas eu não tinha espaço para me ajoelhar. Era andar assim, ó. Sabe como é que é? Era andar assim. Se eu abaixasse, eu não levantava. E eu fiquei fazendo aquele negócio. Pastorzão, fiquei. Eu falei, meu Deus. Vamos pensar assim. Deus tem a casa dele. Okay? A casa dele é você e a casa dele sou eu. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E a garagem é a coisa que o Espírito Santo mais gosta. Ele não vai gostar da cozinha, apesar que eu gosto. Mas aí tem um monte de gente da casa que passa pela minha garagem. E ninguém limpa. Aí Deus fica olhando assim. A parte do Sidney que eu mais gosto, ele não entra porque ele tem medo de se machucar. Flavinho não vai limpar. E os 2 filhos, eles não têm nada lá. Eles não têm nada lá, por que eles vão entrar lá? Então, o resto da casa toda está bonito. Mas a garagem está horrível. E Deus fala assim, por que a garagem está horrível? As ferramentas estavam todas direitinho. Você sabe o que eu tive que fazer com a caixa de ferramenta? Eu levei para o closet, lá de cima. Porque eu perdi inúmeras caixas de ferramenta também.
Está no closet lá em cima. E eu tive que dizer para ela, eu vou botar uma prateleira para você no closet. Aí ela me deixou levar a caixa de ferramenta para o closet. Porque senão, closet não é lugar de caixa de ferramenta. Porque ferramenta fica na garagem. Mas aí seria mais alguma coisa, eventualmente, ninguém poderia entrar na garagem. Mas eu fiquei olhando assim, Deus arruma a casa toda, né? Mas às vezes tem uma área da nossa vida que Deus quer tratar, e essa área da sabedoria. E essa área da sabedoria, que pode nos custar a casa toda. Nós tivemos uma vez aqui, o alarme disparou aqui nessa igreja, e era 3 horas da manhã, e era essa porta da frente que tinha aberto. Aí a polícia me perguntou, você quer que mande a polícia lá? O alarme perguntou, né? Eu falei, tu não mandou ainda? 3 horas da manhã, a porta da frente aberta. Você não mandou a polícia ainda? Se alguém roubar alguma coisa, te processo, eu falei pro cara. Eu tenho alarme para isso, você me demora 5 minutos. Agora vai demorar mais 5? Vocês viram que entraram numa joalheria aqui, em 45 segundos, fizeram a limpeza toda? No museu aí, levaram espadas de samurais, 10 milhões de dólares, 43 segundos. Eu falei, você está me demorando 10 minutos para chegar na igreja? E tu acha que eu vou levar isso assim na boa? Aí eu vim de casa, cheguei aqui, tinha polícia, bombeiro, ambulância, tudo aqui. Aí os caras falaram para mim, olha, nós verificamos todas as salas, exceto uma que está trancada. E eu falei, o que vocês vão fazer? Aí o cara falou, está trancada. Eu falei, você está me dizendo que você verificou o negócio todo, menos uma sala? Ali dentro pode ter uma gangue inteira, com bazuca, com canhão, com metralhadora, com AK-47, pode ter 15 caras lá dentro. E você está dizendo, você está me dando o clean record desse negócio? Vai lá e abre aquele negócio, rapaz. Aí eles arrombaram a porta e não tinha nada lá dentro. Mas faz sentido os caras verificarem o negócio todo e deixarem uma porta fechada, uma sala fechada? É isso que nós fazemos com Deus. A gente usa todos os nossos recursos de tolice, de sensualismo, de mentira, todas as coisas negativas que a gente tem, a gente usa. E quando chega na hora da gente abrir a caixinha da sabedoria para Deus encher, para que nós sejamos deleite ao Senhor, a gente não abre. Aí ele fala, mas é essa que eu quero abrir? É essa que eu quero abrir? Ah, Senhor, mas eu não sei o que fazer, eu estou numa areia movediça, estou afundando. O que eles falam para você fazer numa areia movediça? Uf, se joga para trás. Porque você em pé se afunda muito mais rápido. E ora. Areia movediça, quanto menos você se mexe, mais você consegue. Para de se mexer, para de tentar resolver os seus problemas. Use a caixinha da sabedoria e fala com Deus, fala, Senhor, eu preciso, sabe, me ajuda. É essa pessoa que eu vou me casar, é essa casa que eu vou comprar, é esse carro que eu vou fazer. Você não tem que ir para o supermercado e falar assim, escuta, esse arroz, ou esse arroz, ou esse arroz. Porque aí já coisa, né? Mas, sabe, pergunte para Deus as coisas que são importantes. Que resposta que eu dou para minha mulher? A pergunta dela foi besta, o que eu faço? Ou vice-versa, o meu marido está maluco, o que eu faço? Peça a Deus sabedoria que a todos dá, liberalmente ser-lhe-á dada. Não tente fazer as coisas sozinhos e não culpe os outros. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém, queridos? Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque a
Tua palavra é tão clara e evidente para a gente, Pai. E eu peço que o Senhor possa abençoar cada um de nós aqui. Que nós possamos, Senhor, pegar essa caixinha e com tanta alegria, com tanta ironia, seja lá qual for a palavra, a caixinha do nada tem sido falada, Pai. Eu peço que essa caixinha do nada seja cheia da Tua sabedoria. E cada vez que a gente se lembrar, Senhor, que o homem tem a caixinha do nada, eu peço que a gente possa se lembrar que essa caixinha do nada é a única caixinha que o Senhor quer. Para o Senhor encher da Tua sabedoria. Porque junto com a Tua sabedoria vem amor, vem discernimento, vem os frutos do Espírito. Senhor, vem compaixão, vem misericórdia. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa a Tua casa, abençoa, Senhor, as famílias, abençoa nossos jovens. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de ter, Senhor, uma igreja tão gostosa, tão amável, Senhor, tão sedenta da Tua palavra, Senhor, e que presta tanto atenção à Tua palavra. Eu queria saber, querido, se existe alguém no nosso meio que nunca aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Para que você possa ter essa caixinha, para que essa caixinha possa ser cheia da sabedoria, do alto, você precisa pedir que Jesus possa ser aquele que vai administrar essa sua caixinha. Todos nós temos. E depois de uma palavra dessa, você não tem alternativa a não ser escolher um lado ou outro. É impossível você sair neutro com uma palavra dessa. O Espírito Santo está ministrando. E eu quero saber se existe alguém no nosso meio que gostaria de fazer esse convite hoje para Jesus. Entra no meu coração. Sela essa minha caixinha com a Tua sabedoria. Me dá discernimento. Me ajuda a tomar decisões. Me ajuda a agir de forma correta. A falar as palavras corretas, na hora correta, para a pessoa correta, da forma correta. Eu quero ser Teu filho. Existe alguém no nosso meio que gostaria de tomar essa decisão para Jesus? Levanta a mão para mim se você é essa pessoa. Só quero orar por você. Não existe nada constrangedor sobre isso. É somente um convite que vai fazer de você um herói e uma heroína. Talvez alguém que tenha se desviado do Evangelho do Senhor. Ele não matou ninguém, não fez nada radical, mas simplesmente se afastou, esfriou. Deixou de ir para a igreja, deixou de ter contato com Deus. Você diz que ora em casa, mas a Bíblia diz que a gente não deve desprezar a Assembleia dos Santos, como é costume de alguns. Esse é o caso. Se esse é o seu caso também, não vou constranger você, só quero orar por você. Eu quero que você levante sua mão, aí no seu lugar mesmo. Levanta sua mão, deixa eu orar por você. Deus abençoe. Existe mais alguém? Deus sempre fala com as pessoas. Quando você se olha no espelho, você vê quem você é. Nesse momento, você está se olhando no espelho. Quando você sair por aquela porta ali, você vai se esquecer. E só Deus para ter misericórdia de você. Existe alguém mais no nosso meio que queira aceitar Jesus, ou se reconciliar com Ele? Levante sua mão. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, nós te louvamos. Tu és um Deus maravilhoso.
Senhor não é um Deus de esperança, o Senhor é um Deus de futuro. O Senhor quer enterrar o nosso passado, Pai. O Senhor quer nos levantar no presente, para que nós possamos voar no futuro. Abençoa cada um aqui, especialmente esse jovem, Senhor, que levantou a sua mão. Abençoa-o, guarda-o, fortalece-o, Senhor, para que não se afaste dos seus caminhos mais. Abençoa, Senhor, a sua igreja, se for a Seara, abençoa, se for outra, abençoa também, Pai. Abençoa o caminhar dele contigo. Essa é a prioridade, que ele não se afaste dos seus caminhos mais. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.